O comportamento como uma disciplina científica. O comportamento não é um desses assuntos que se tornam acessíveis somente com a invenção de um instrumento, tal como o telescópio ou o microscópio. Todos nós conhecemos milhares de fatos sobre o comportamento. Não há assunto com o qual pudéssemos estar melhor relacionados, pois estamos sempre na presença de pelo menos um organismo que se comporta. Mas esta familiaridade é quase uma desvantagem, pois significa que provavelmente temos nos precipitado em conclusões que não serão comprovadas pelos métodos cautelosos da ciência. Mesmo que tenhamos observado o comportamento por muitos anos, não somos necessariamente capazes, sem ajuda, de exprimir uniformidades adequadas ou relações ordenadas. É possível que sejamos capazes de exibir considerável habilidade em formular conjecturas plausíveis sobre o que fariam nossos amigos e conhecidos em várias circunstâncias ou sobre o que faríamos nós próprios. É possível fazer generalizações plausíveis sobre a conduta das pessoas em geral, mas poucas destas generalizações sobreviverão a uma análise cuidadosa. Em geral, há muito que desaprender em nosso primeiro contato com a ciência do comportamento. O comportamento é uma matéria difícil, não porque seja inacessível, mas porque é extremamente complexo. Desde que é um processo e não uma coisa, não pode ser facilmente mobilizado para observação. É mutável, fluido, evanescente e, por esta razão, faz grandes exigências técnicas da engenhosidade e energia do cientista. Contudo, não há nada essencialmente insolúvel nos problemas que surgem deste fato. Em geral, fazem-se diversas espécies de afirmações sobre o comportamento. Quando contamos uma anedota ou passamos adiante uma bisbilhotice, relatamos um simples acontecimento, o que alguém fez em tal ou qual ocasião. Ela bateu a porta e foi-se embora sem uma palavra. A narrativa é apenas um pedacinho da história. A história, em si, é às vezes nada mais que uma narrativa semelhante em maior escala. O biógrafo muitas vezes limita-se a uma série de episódios da vida do retratado. A história de caso, que ocupa um lugar importante em diversos campos da psicologia, é uma espécie de biografia que se ocupa principalmente com o que uma determinada pessoa fez em determinados lugares e horas. Quando tinha 11 anos, Maria foi morar com uma tia solteirona em Maringá. As novelas e os contos podem ser concebidos como biografias ou histórias disfarçadas, pois os ingredientes de um trabalho de ficção, mesmo que altamente fantasioso, são de um modo ou de outro tirados da vida. A descrição narrativa do comportamento de pessoas em épocas e ou lugares determinados também faz parte de ciências como arqueologia, etnologia, sociologia e antropologia. Essas narrativas têm seus usos, alargam o horizonte daqueles que não tiveram em primeira mão experiência com dados similares, mas são apenas as origens de uma ciência. A descrição do caso particular, não importa quão acurada ou quantitativa possa ser, é somente um passo preliminar. O passo seguinte é a descoberta de uma espécie qualquer de uniformidade. Quando contamos uma historieta para reforçar um argumento, ou relatamos a história de um caso para exemplificar um princípio, sugerimos a regra geral. Não importa quão vagamente seja expressa. Raramente o historiador fica contente com a mera narração. Descreve os fatos para defender uma teoria, de ciclos, tendência ou padrão da história. Assim fazendo, passa do exemplo singular para a regra. Quando um biógrafo acompanha a influência de um acontecimento na vida posterior de um homem, transcende o simples relato e afirma, não importa quão hesitantemente, que uma coisa tenha causado a outra. A fábula e a alegoria vão além do contar casos quando sugerem uma espécie de uniformidade no comportamento humano,
o que em geral fazem. A preferência pela firmeza de caráter e a descrença nas coincidências improváveis na literatura mostram que esperamos regularidade. Os usos e os costumes do sociólogo e do antropólogo descrevem o comportamento geral de grupos de pessoas. Um vago senso de ordem emerge de qualquer observação demorada do comportamento humano. Qualquer suposição plausível sobre o que dirá um amigo em dada circunstância é uma previsão baseada nessa uniformidade. Se não se pudesse descobrir uma ordem razoável, raramente poder-se-ia conseguir eficácia no trato com os assuntos humanos. Os métodos da ciência destinam-se a esclarecer estas uniformidades e torná-las explícitas. As técnicas de trabalho de campo do antropólogo e do psicólogo social, os procedimentos da clínica psicológica e os métodos experimentais rigorosos de laboratório estão exigidos para este final, assim como os instrumentos matemáticos e lógicos da ciência. Muita gente, interessada no comportamento humano, não sente a necessidade dos padrões e critério de prova característicos de uma ciência exata. As uniformidades no comportamento seriam óbvias, mesmo sem eles. Ao mesmo tempo, relutam em aceitar as conclusões que tais provas inevitavelmente apontam, se não sentirem por si próprios a uniformidade. Mas estas idiosincrasias são de um luxo dispendioso. Não é preciso defender os métodos da ciência na sua aplicação ao comportamento. As técnicas matemáticas e experimentais usadas para descobrir e expressar uniformidades são propriedade comum da ciência geral. Quase todas as disciplinas têm contribuído para esta fonte de recursos, e todas as disciplinas se servem dela. As vantagens disto estão bastante demonstradas. Há algumas objeções a uma ciência do comportamento. O relato de um evento singular não levanta problemas teóricos e não acarreta conflitos com as doutrinas do comportamento humano. As leis ou sistemas científicos que expressam uniformidades tendem a colidir com a teoria, porque reivindicam o mesmo território. Quando a ciência do comportamento atinge o ponto de lidar com relações ordenadas, encontra a resistência daqueles que deram sua lealdade às concepções pré-científicas ou extracientíficas. A resistência não toma sempre a forma de uma rejeição clara da ciência. Pode ser transmudada em alegações sobre os limites da ciência, às vezes expressas em termos altamente científicos. Tem sido dito algumas vezes que a física, por exemplo, foi incapaz de manter sua filosofia do determinismo, particularmente no nível subatômico. O princípio de indeterminação diz que há circunstâncias sob as quais o físico não pode colocar-se na posse de toda a informação relevante. Se escolhe observar um evento, deve desistir da possibilidade de observar um outro. No estágio atual de nossos conhecimentos, certos eventos também parecem por isso imprevisíveis, mas disso não se segue que estes acontecimentos sejam livres ou arbitrários, uma vez que o comportamento é enormemente complexo e o organismo humano é de dimensões limitadas, muitos atos podem incluir processos aos quais o princípio de indeterminação se aplique. Não se segue que o comportamento humano seja livre, mas apenas que pode estar além do alcance de uma ciência controladora ou preditiva. Muitos dos que estudam o comportamento, entretanto, concordariam prazerosamente em aceitar o grau de previsão e controle seguido pelas ciências físicas, a despeito desta limitação. Uma resposta definitiva para a questão da regularidade deve ser procurada não nos limites de um mecanismo hipotético qualquer dentro do organismo, mas na nossa habilidade em demonstrar a regularidade no comportamento do organismo como um todo. Há uma objeção semelhante que tem um sabor de lógica. Argumenta-se que a razão não pode compreender a si própria, ou, em termos mais substanciais, que o comportamento requerido para se entender o próprio comportamento deva ser alguma coisa além do comportamento que é compreendido. É verdade que o conhecimento estará sempre delimitado pelas limitações do organismo que conhece. O número de coisas do mundo que poderiam ser conhecidas certamente excede o número de estados diferentes possíveis em todos os conhecedores possíveis. Mas as leis e sistemas da ciência
destinam-se a diminuir a importância do conhecimento de eventos particulares. Não é de modo algum necessário que um homem conheça todos os fatos de um determinado campo, mas sim que compreenda todas as espécies de fatos. Não há razão ao supor que o intelecto humano seja incapaz de formular ou compreender os princípios básicos do comportamento humano. A suposição de que há no comportamento a ordem do dado científico se defronta algumas vezes com outra objeção. A ciência se ocupa do geral, mas o comportamento do indivíduo é necessariamente único. A história de caso tem riquezas e características que estão em nítido contraste com os princípios gerais. É fácil nos convencermos de que há dois mundos distintos e que um está além do alcance da ciência. Esta distinção não é peculiar ao estudo do comportamento. Pode ser sempre feita nos estágios iniciais de qualquer ciência, quando não é ainda claro o que se poderá deduzir de um princípio geral a respeito de um caso particular. O que a ciência da física tem a dizer acerca do mundo é incolor e aborrecido para o principiante, quando se compara com a sua experiência cotidiana. Mas ele descobre mais tarde que a física é de fato um relato mais incisivo, mesmo num caso particular. Quando queremos tratar eficazmente com um exemplo particular, recorremos à ajuda da ciência. O argumento será menos convincente à medida que a ciência do comportamento progride e à proporção que as implicações de suas leis gerais se tornam claras. Um argumento semelhante contra a possibilidade de uma ciência da medicina já perdeu seu significado. Em Guerra e Paz, Tolstói escreveu sobre a enfermidade de um personagem favorito, como segue. Os doutores vieram ver Natasha, tanto separadamente como em junta médica. Falaram coisas em francês, em alemão e em latim. Criticaram-se um ao outro e prescreveram os mais variados remédios para todas as doenças que lhes eram familiares. Mas nunca ocorreu a qualquer deles fazer a simples reflexão de que podiam não entender da doença da qual Natasha estava sofrendo, pois nenhuma doença pode ser completamente entendida em uma pessoa viva, porque cada pessoa viva tem suas particularidades individuais e tem sempre suas próprias doenças, desconhecidas, singulares, novas e complexas para a medicina. Não uma doença dos pulmões, dos rins, da pele, do coração e assim por diante, como vem descrita em livros médicos, mas uma doença que consiste de uma dentre as inumeráveis combinações das mazelas destes órgãos. Tolstói estava certo em chamar cada doença de um evento único. Cada ação de um indivíduo é única, tanto quanto cada evento em física ou em química o é também. Entretanto, sua objeção à ciência da medicina, em termos de unicidade, já não se justifica. Na época, o argumento foi suficientemente plausível, pois não se podia contradizê-lo apresentando os princípios gerais necessários. Mas muito aconteceu nas ciências médicas desde então, e hoje poucos se dariam ao trabalho de argumentar que uma doença não pode ser descrita em termos gerais ou que um caso singular não possa ser discutido em referência aos fatores comuns a muitos casos. A sabedoria intuitiva dos diagnosticadores de antigamente foi amplamente substituída pelos processos analíticos da clínica, assim como uma análise científica do comportamento substituirá, finalmente, a interpretação pessoal de exemplos únicos. Um argumento semelhante é o contraposto ao uso da estatística em uma ciência do comportamento. A previsão do que um indivíduo médio fará é frequentemente de pouco ou nenhum valor ao se tratar com um indivíduo particular. Os quadros estatísticos das companhias de seguro de vida não são de nenhum valor para um médico ao prever a morte ou sobrevivência de um paciente. Esta questão ainda permanece viva nas ciências físicas, onde está associada aos conceitos de causalidade e probabilidade. É raro que a ciência da física se preocupe com o comportamento de moléculas individuais. Quando ocasionalmente é solicitada a fazê-lo, surgem todos os problemas do evento particular. Em geral, uma ciência é valiosa ao tratar com o indivíduo só na medida em que suas leis se refiram aos indivíduos. Uma ciência do comportamento que diga respeito ao comportamento de grupos não servirá, provavelmente, de ajuda na compreensão do caso particular. Mas uma ciência pode também tratar do comportamento do indivíduo e seu êxito nisso deve ser avaliado antes em termos de realizações do que em quaisquer colocações a priorísticas.
A extraordinária complexidade do comportamento torna-se às vezes uma fonte complementar de dificuldades. Ainda que o comportamento seja determinado, pode ser muito complexo para ser tratado em termos de leis. Sir Oliver Lodge afirmou uma vez: mesmo que um astrônomo possa calcular a órbita de um planeta ou cometa, ou mesmo de um meteoro, ainda que um físico possa lidar com a estrutura dos átomos e um químico controlar suas possíveis combinações, nenhum biólogo ou homem da ciência é capaz de calcular a órbita de uma mosca comum. Esta é uma proposição acerca das limitações dos cientistas, ou a respeito de suas aspirações, mas não sobre a adequabilidade das disciplinas científicas. Mesmo assim, está errada. Pode-se dizer com alguma certeza que se ninguém calculou a órbita de uma mosca, é somente porque ninguém se interessou o suficiente por fazê-lo. Os movimentos tropismicos de muitos insetos são hoje bem compreendidos, mas os instrumentos necessários para registrar o voo de uma mosca e dar conta de todas as condições que o afetam custariam mais do que a importância do assunto justifica. Não há, então, nenhuma razão para concluir, como fez o autor, que uma dose incalculável de autodeterminação aparece nos móveis mais inferiores da escala animal. Da complexidade não se segue a autodeterminação. A dificuldade em calcular a órbita da mosca não prova capricho, embora possa tornar impossível provar qualquer coisa. Os problemas impostos pela complexidade de uma matéria devem ser considerados à medida que aparecem. Casos aparentemente sem esperança às vezes se tornam tratáveis com o tempo. Foi só recentemente que se tornou possível qualquer relatório sistemático das condições meteorológicas. Frequentemente conseguimos reduzir a complexidade a um grau razoável, simplificando as condições no laboratório. Mas onde isto é impossível, uma análise estatística pode ser usada para conseguir uma previsão inferior, mas mesmo assim bastante aceitável. Certamente ninguém está habilitado para dizer hoje o que a ciência do comportamento pode ou não pode realizar. As estimativas antecipadas dos limites da ciência não têm sido, em geral, muito acuradas. A questão é, no final das contas, pragmática. Nós não podemos afirmar nada até que tenhamos tentado. Ainda outra objeção ao uso do método científico no estudo do comportamento humano é que o comportamento é matéria anômala, porque uma previsão feita a seu respeito pode alterá-lo. Se dissermos a um amigo que ele vai comprar um determinado tipo de carro, ele poderá reagir à previsão comprando um tipo diferente. O mesmo efeito tem sido usado para explicar as falhas dos levantamentos de opinião pública. Na eleição presidencial de 1948 nos Estados Unidos, foi confiantemente previsto que a maioria dos eleitores votaria em um candidato que, verificou-se mais tarde, perdeu a eleição. Afirmou-se que o eleitorado reagiu à previsão de um modo contraditório e que a previsão publicada, portanto, teve um efeito sobre o evento previsto. Mas não é de modo algum necessário que se admita que a previsão do comportamento altere o comportamento individual. Pode ter havido razões práticas pelas quais os resultados do levantamento em questão não puderam ser retidos até depois da eleição, mas este não seria o caso em finalidades puramente científicas. Há outros meios pelos quais o observador e o observado interagem. O estudo distorce a coisa estudada, mas não há aqui problema que seja peculiar ao comportamento humano. Aceita-se hoje como um princípio geral do método científico que, em certa medida, é necessário interferir em qualquer fenômeno no ato de observá-lo. O cientista pode influir sobre o comportamento no ato de observar e analisar, e deve certamente levar em consideração essa influência. Mas o comportamento pode ser também observado com o mínimo de interação entre o objeto e o cientista. Este é o modo pelo qual, naturalmente, tenta começar. Uma última objeção trata das aplicações práticas da análise científica. Mesmo presumindo que o comportamento seja ordenado e que os métodos da ciência virão a revelar as leis que o governam, podemos ser incapazes de fazer qualquer uso tecnológico destas regras, a menos que se possa trazer sob controle certas condições. No laboratório, muitas condições são simplificadas e as condições irrelevantes frequentemente eliminadas. Mas qual o valor dos estudos de laboratório se devemos prever e controlar o comportamento em que uma simplificação semelhante é impossível? É verdade que podemos obter controle sobre o comportamento somente na medida em que conseguimos controlar os fatores por ele responsáveis.
O que o estudo científico faz é permitir a utilização ótima dos controles que possuíamos. A simplificação do laboratório revela a relevância de fatores que poderíamos de outro modo deixar passar. Não se podem evitar os problemas que a ciência do comportamento levanta simplesmente negando que as condições necessárias possam ser controladas. Nos fatos reais, há um considerável grau de controle sobre muitas das condições relevantes. Nas instituições penais e organizações militares, há extenso controle. Na infância, controlamos cuidadosamente o ambiente do organismo humano, e mais tarde, para aqueles em que as condições da infância permanecem pela vida fora, em institutos que o asilam. Na indústria, se mantém controle bastante amplo das condições relevantes para o comportamento sob a forma de salários e condições de trabalho. Nas escolas, sob a forma de notas e condições de trabalho. No comércio, por quem quer que possua mercadorias ou dinheiro. Pelas agências governamentais, através da polícia e do exército. A clínica psicológica, através do consentimento controlado e assim por diante. Certo grau de controle real, mas não tão facilmente identificado, está em mãos de escritores, propagandistas, publicitários e artistas. Estes controles, que com frequência são por demais evidentes nas suas aplicações práticas, são mais que suficientes para nos permitir estender os resultados de uma ciência de laboratório para a interpretação do comportamento humano nos negócios cotidianos, quer com objetivos teóricos, quer práticos. Como a ciência do comportamento continuará a aumentar o uso eficaz desse controle, é agora mais importante do que nunca compreender o processo implicado e prepararmos-nos para os problemas que certamente surgirão.